Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes porque mais uma vez nós estamos na casa de Deus, na presença do Senhor, que tem realizado uma obra em nossas vidas e que é o único socorro, o único em quem nós podemos confiar e nós podemos a todo momento chegar diante do Senhor, falar com o nosso Deus e pedir para Ele que responda a nossa vida, que atenda a toda necessidade, porque Ele é poderoso para fazer em nós tudo aquilo que é necessário em nossa vida. Amém? Nós vamos abrir este culto lendo o Salmo 92. Nós queremos salmodiar, nós queremos engrandecer ao Senhor pelas grandes obras de Deus. Nós vamos fazer a leitura responsiva, amém? Salmo 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder, como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos dele se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, Tu és o Altíssimo para sempre. Tu és Deus, Tu és o Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que fez e sustenta com a Tua destra poderosa. Nós Te engrandecemos, Senhor. Nós queremos louvar o Teu nome porque grandes são as Tuas obras e o Senhor é digno de ser louvado. O Teu povo se reúne para glorificar o Teu nome, para com os instrumentos louvar o Teu nome, para Te bendizer, Senhor, pois Tu és grande, digno de todo louvor, Senhor. E nós queremos que a nossa vida sempre, ó Deus, frutifique em Tua presença, observando a Tua palavra, obedecendo os Teus mandamentos. Temos prazer sim na obediência à Tua ordem, Senhor, e queremos a cada dia glorificar o Teu nome, fazer o Teu nome grande através, ó Deus, do nosso trabalho, da nossa vida em Tua presença, que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Neste momento nós clamamos a Ti, visita a nossa vida, visita a Tua igreja, Senhor. Visita a Tua igreja, ela precisa, Senhor, do Teu Espírito, ela precisa da Tua graça, ela precisa do Teu agir, Senhor, e nós clamamos, visita cada vida neste momento, que se coloque em Tua presença, para louvar o Teu nome, para ouvir ao Senhor, para sentir a Tua presença. Sem Ti nós nada podemos fazer, nós precisamos do Senhor em nossa vida. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que seja deixado diante do Senhor, que todos deixem diante do Senhor neste momento, toda a necessidade, toda a ansiedade do coração, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. Senhor amado, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Nós repreendemos a obra contrária às nossas vidas, nós repreendemos todo o ardil do inimigo, em nome de Jesus. Nós pedimos, guarda esta casa, guarda o lar dos nossos irmãos, guarda a nossa família, para a glória do Teu nome, Senhor, e que neste momento todo pensamento esteja voltado para a adoração ao nome do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor de toda a criação.
Nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Bendizemos a Deus, toda a glória, todo o louvor ao teu nome. Abra os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Pois exaltado tu estás, brilhando na luz de tua glória. Vem com teu poder e amor, cantamos santo, santo, santo. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Pois exaltado tu estás, brilhando na luz de tua glória. Vem com teu poder e amor, cantamos santo, santo, santo. Exaltado, exaltado estás, brilhando na luz de tua glória. Vem com teu poder e amor, cantamos santo, santo, santo. Exaltado, exaltado estás, brilhando na luz de tua glória. Vem com teu poder e amor, cantamos santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Aleluia. Santo, Só o santo, Senhor é santo. Deus. Só o Senhor é o Santo de Israel. Santo, santo, eu quero ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 eu quero ver-te. Santo, santo, Senhor, abra os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. santo, santo, Eu quero ver-te. Sim, Senhor. santo, santo, santo. Abra os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Santo,
quero ver-te. Santo, 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 eu quero ver-te. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós sabemos pela palavra de Deus, o apóstolo João diz que nós o veremos assim como Ele é. Assim como o Senhor é, nós o veremos cheio de glória e majestade. Mas nos nossos dias nós queremos ver ao Senhor. Nós queremos ver ao Senhor. Como é bom viver desta forma. Senhor, eu tenho visto o Senhor abrir caminhos, o Senhor realizar, o Senhor presente em minha vida. Como é bom ver e sentir a presença do Senhor junto de nós. Louvado seja Deus. Glorifica o teu santo nome, Ele é exaltado.
Aleluia. O Senhor é o dono de todas as coisas. É o Senhor de tudo. Que Ele reine poderosamente em nossa vida, em nosso coração. Aleluia. Bendito seja o teu nome, como nós somos abençoados. Que privilégio, Senhor. Apesar da tua grandeza, tu te importas com nossa vida e temos recebido do Senhor bênçãos sem medidas. Somos um povo grandemente abençoado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Como é bom estar em tuas mãos. Como é bom ser guardado e abençoado pelo Senhor. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar.
meio da congregação. O teu nome é glorificado, o teu nome é exaltado, Senhor, entre os mais altos louvores. Todo ser que tem fôlego louva o teu nome. Te engrandecemos, Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor é majestoso. Aleluia. Tu és incomparável, Senhor.
Ele voltará. Aleluia. Te bendizemos, te exaltamos, Senhor, pois Tu estás assentado num alto e sublime trono. Te damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor, Senhor. Ao Teu nome se prostre todo o joelho. Ao nome de Jesus seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Pois Tu és vitorioso, ressurreto, todo-poderoso é o Senhor. Te bendizemos, Senhor, porque a nossa esperança está no Senhor, que está vivo, entronizado, ressurreto. Toda a glória ao Teu nome, Senhor. A Tua igreja aguarda a Tua volta, Senhor, e permanece em Teus caminhos, fazendo a Tua obra, fazendo a Tua vontade, até o grande dia em que nos encontraremos com o Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Receba todo louvor, receba toda adoração. Que este culto glorifique e exalte o Teu nome, pois o Senhor é merecedor. Tu és o único que merece ser louvado. A única figura principal neste culto, em nossas vidas, é o Senhor Jesus. Tu mereces toda adoração, Senhor. Tu mereces todo louvor. Nós estamos aqui somente para glorificar, bendizer o Teu nome, anunciar que o Senhor é grande e poderoso. Reina sobre a nossa vida. Realiza a Tua obra em nosso coração. Nós clamamos a Ti. Agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Na última semana nós falamos desse Deus glorioso, que se importa com a vida do homem, que cuida de toda a criação e cuida do homem. E nós vamos também, nesta oportunidade que Deus tem nos dado neste culto, dizer também como é grande o cuidado do Senhor sobre a vida daqueles que temem o nome de Deus. Como é poderosa a ação de Deus sobre aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Vamos ler o Salmo de número 1. O Salmo 92 que nós lemos, ele fala da vida do justo, que ele é plantado, a vida dele é plantada na casa do Senhor, e ele faz a comparação com árvores grandes, fortes, de grande utilidade, e ele diz aqui que eles estão plantados na casa do Senhor, e eles florescerão nos átrios do nosso Deus, e por toda a sua vida darão frutos, anunciando a grandeza do Senhor. E então no Salmo 1 nós vemos aqui o verso 3 dizendo sobre a vida desse justo. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O justo é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e as suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Senhor amado, mais uma vez nos colocamos em Tua presença, e neste momento nós clamamos a Ti que a Tua palavra, ao ser explanada,
Ó Deus, que o Senhor fale conosco e traga luz ao nosso entendimento, assim como nos diz a Tua palavra, que o Evangelho ilumina os olhos, que assim o Senhor venha iluminar os olhos, venha iluminar o entendimento, e através da pregação, da exposição bíblica, e também, ó Deus, daquilo que Tu queres falar ao nosso coração, nós cresçamos em Tua presença, e que a voz do Senhor nos dê entendimento, nos dê sabedoria, e que a cada dia possamos andar em Teus caminhos. Tira agora, nós pedimos ao Senhor toda dificuldade, nós pedimos ao Senhor que todo o pensamento e todo o desejo do coração esteja, ó Deus, voltado para o Senhor, assentado aos Teus pés, para ouvir a Tua voz, e que todo comichão nos ouvidos seja repreendido em nome de Jesus, e que o Senhor use o vaso para a glória do Teu nome. Nós clamamos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O livro dos Salmos, ele é o inário do povo de Israel, e ele tem algumas características na forma como nós conhecemos essa composição poética. Mas aqui nós vemos o verso 3, como a árvore é a vida do justo. Uma árvore plantada junto a correntes de águas ou águas correntes. Em todo o tempo dá o seu fruto, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Então, eu perguntaria, é o desejo da nossa vida? É o que nós ansiamos? Estar como uma árvore plantada num bom lugar, onde sempre há águas, sempre ter fruto, sempre ter folhas, as folhas não murcham, e tudo na nossa vida prosperar. Creio que é o desejo de cada um de nós. É o que nós ansiamos no Senhor. E não somente nós que conhecemos ao Senhor pela Sua palavra, através da salvação que recebemos em Cristo, mas o mundo necessita. Aqueles que estão ao nosso redor, porque a igreja foi colocada por Deus para testemunhar a verdade. O mundo necessita que existam estas árvores frondosas. O mundo já está cansado da secura, o mundo já está cansado de uma árvore que tem as suas folhas caídas, de uma árvore que não dá frutos, mas o mundo necessita ver, na minha e na tua vida, uma árvore frondosa, uma árvore que dá muito fruto, e isso vai causar no mundo sede, vai causar naqueles que necessitam ouvir e conhecer ao Senhor o desejo. Como a sua vida é próspera desta forma? Como a tua vida é abençoada desta forma? E segundo este conceito bíblico, dizendo aqui, de uma árvore plantada junto a águas, ela sempre dá fruto, as suas folhas não caem, e é uma prosperidade constante. Segundo o conceito bíblico, como é possível uma árvore não dar fruto? E o que eu estava dizendo no início a respeito da forma como foi composto o livro dos Salmos, ou as poesias hebraicas, que são o livro dos Salmos, em sua grande maioria. E nós vemos de uma forma muito clara, no livro dos Salmos e nos Provérbios, um paralelismo. Nós vemos o salmista mostrando da seguinte forma: numa linha ele diz uma coisa, na seguinte ele usa outras palavras para dizer esta mesma coisa, ou então ele usa outras palavras que complementam esta primeira afirmação, e ainda ele usa outras palavras para antagonizar ou contrariar aquilo que ele havia dito. E nós vemos neste próprio Salmo primeiro esse paralelismo muito forte. O que fica mais forte nesse paralelismo que eu estou dizendo aos irmãos, ou seja, duas ideias, ele mostra que não existem diversos caminhos, mas ele aponta somente para dois caminhos. No verso 6 ele fala o seguinte: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Alguém vai dizer, mas eu tenho que entender sobre paralelismo para estudar a Bíblia ou ler a Bíblia? Não. Este conceito, inclusive, ele é muito recente. Século XVIII foi a primeira vez que ouviu-se falar sobre o paralelismo bíblico. Mas todo aquele que é um estudante da palavra do Senhor, aquele que ama a palavra de Deus, ele ao ler a palavra, ele consegue entender. Deus está falando, não existem dois caminhos. Não existem vários caminhos. Existem apenas dois caminhos. Ou seja, todo aquele que estuda a palavra de Deus já entende esse paralelismo. Deus mostra o caminho do justo, Deus mostra o caminho do ímpio. A palavra de Deus nos mostra claramente isso, lá em Apocalipse, mostrando assim, no capítulo 3, olha, não tem como você permanecer desta forma, sendo morno. Ou você é quente, ou você é frio. Deus diz, não há um meio termo. Eu não vou aceitar o morno. Ele falou, ou quente ou frio, o morno eu vou vomitar. E aqui ele está mostrando claramente no Salmo 1, entre outros paralelismos, entre outras comparações, ele fala, o paralelismo, que assim foi definido, antitético, ou seja, que vai antagonizar ou contrariar duas ideias. Então Deus nos mostra claramente, só existem dois caminhos, do justo e do ímpio. E falando sobre esta árvore, ela é somente para aquele que anda nos caminhos do Senhor. Veja bem, nós temos dois modos de vida aqui. Ele diz de um homem, de uma vida bem-aventurada. E ele diz de uma outra vida que não tem esta mesma bem-aventurança, que não tem essa mesma alegria, esta grande felicidade no viver. Vamos começar pela vida que ele está dizendo para o homem não seguir. O que nós temos aqui? Um modo de vida daquele que segue o conselho dos ímpios ou segue conselhos maus. Um modo de vida daquele que compartilha, que trilha, que anda por caminhos de pecadores. Um modo de vida daquele que participa da reunião dos escarnecedores ou dos zombadores, ou ainda daqueles que são insolentes, aqueles que desrespeitam regras, desrespeitam leis, sobretudo a lei do Senhor. Então nós temos apenas dois caminhos, o justo e o ímpio. E o ímpio, Deus ainda neste capítulo, por exemplo, no Salmo aqui, ele coloca da seguinte forma, uma vida ímpia, uma vida de pecadores, uma vida de escarnecedores, uma vida de homens perversos. Mas todos estes, simplesmente, no final do capítulo, no verso 6, Deus fala, é o caminho ímpio, é um caminho daquele que se desvia do Senhor. Não existe como nós estarmos em união com o mundo. Não existe forma de nós termos uma vida feliz e bem-aventurada. Isso eu digo à criança, isso eu digo ao adolescente, ao jovem e ao adulto. Ah, mas eu já passei por todas estas fases da vida. Não, se você ouve conselhos ímpios, se você pratica as mesmas obras que eles, não tem como você estar recebendo essa bem-aventurança do Senhor. Não tem como esse verso 3, esta bênção que existe constantemente sobre a vida daquele que serve ao Senhor, estar sobre a vida de um homem que ainda participa de uma roda que não agrada ao Senhor, de palavras que não agradam a Deus, porque olhando para a lei de Deus você vai olhar exatamente, isso não agrada ao Senhor, então eu não devo participar. Aquilo que eles me ofereceram, eu não devo aceitar, porque a Bíblia, a palavra de Deus, os mandamentos dizem de maneira oposta a isso. Então nós vemos no verso 1, existe um tipo de vida que Deus não se agrada. E nós conseguimos constatar inicialmente que esta vida não pode ter a mesma bênção que está no verso 3. Porque estes homens estão praticando, estão ouvindo, estão realizando, estão recebendo em sua vida como modelo tudo aquilo que Deus está dizendo. Não faça, eles têm participado. Então toda a bênção que está no verso 3 não acompanha estas pessoas. Então a primeira coisa que nós constatamos neste modelo de vida está no verso 2.
eles não têm prazer na lei do Senhor. Eles não meditam na lei do Senhor. Ainda que eles possam dizer, ainda que essa pessoa possa dizer, olha, eu não tenho a mesma vida que você, eu não tenho o mesmo cuidado que você tem, em relação a observar estes mandamentos bíblicos, a observar ao que está na palavra de Deus. E veja bem, nós não estamos dizendo que estamos obedecendo a homens, nós não estamos dizendo que a igreja proíbe ninguém de fazer nada, nós estamos dizendo que existe uma grande diferença, uma vida que serve a Deus e uma vida que não serve a Deus, uma vida que obedece os mandamentos e uma vida que não obedece os mandamentos. Nós não estamos dizendo que a igreja é um local que proíbe, nós estamos dizendo que Deus tem leis, que Deus tem mandamentos que estão sobre a nossa vida, e aquilo que nós não fazemos, que nós não praticamos, é porque a Bíblia diz, não faça. É porque a Bíblia diz, não siga por esse caminho. Deus diz ao povo, ao seu povo, através da vida de Paulo, olha, se vocês se apartarem dele, eu serei o teu Deus. Não existe nenhuma forma de comunhão, não existe como estarem juntos, aqueles que são de Deus e aqueles que são de Belial. Não existe comunhão. Então a primeira coisa nós vemos, neste modo de vida, ainda que diga, olha, eu também creio em Deus, olha, eu também acredito na Bíblia, eu também acredito em Jesus Cristo. Não existe uma forma de nós relacionarmos esses dois modelos de vida, como se fosse um mutualismo ou uma simbiose. Eu posso ter um pouco de uma vida ímpia e também eu posso ter um pouco dessa vida do justo. O justo e o ímpio, eles não conseguem viver mutuamente, eles não conseguem compartilhar das mesmas coisas, porque o ímpio inicialmente vai dizer, eu não tenho prazer na lei de Deus, eu não medito na lei de Deus. Da mesma forma o justo vai falar, eu não tenho prazer nas coisas deste mundo, eu não tenho prazer na vida dos pecadores, eu não tenho prazer em viver conforme todo mundo tem andado. Então a primeira coisa que nós podemos perceber, não existe este relacionamento verdadeiro com Deus, não é algo aparente, um relacionamento verdadeiro, porque não observa a lei de Deus. Segundo constatação que nós podemos ver, ou resultado em sua vida, não há prosperidade em seu viver. Verso 3 fala, tudo aquele que é um homem bem-aventurado, que se desvia deste mau caminho, tudo em sua vida prospera. O verso 4 está dizendo, os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento dispersa. São como a palha que o vento leva. Porque a palha é o subproduto ou o resto do cereal. Trazendo para a linguagem bíblica que mais nós temos familiaridade, o trigo de Israel. O trigo que Israel dava tanto valor e ele queria preservar e precisava preservar, porque o trigo era o pão, o seu alimento cotidiano, e ele precisava. Então, quando é feita a colheita do trigo, e eles vão debulhar o trigo, simplesmente ficam os grãos para o povo de Israel, para o agricultor, e a palha, o que ele fala? A palha não me serve. Poderia até ser um subproduto, mas ele fala, o que eu tenho interesse, quando eu planto o trigo, é o grão, é o cereal, isto é a prosperidade. Mas o ímpio, a vida dele não prospera. Ainda que nós tenhamos no próprio livro dos Salmos, o Salmo 73, Asaf dizendo, olha, em determinado momento eu via que tudo ia bem para a vida do ímpio. Tudo que ele fazia dava certo, ele não tinha dificuldades, ele não tinha problemas, tudo dava certo para este homem. Mas ele fala, eu entrei no santuário e dei com o fim deles. Quando eu entrei no santuário, eu vi o fim deles, a vida deles não haverá prosperidade. É o que diz aqui o Salmo 1, verso 4. E quando eu digo prosperidade também é um resultado imediato nesta vida. Não estou dizendo em 1 ano, 2 anos, 3 anos. O resultado desta vida, não há prosperidade. A vida dele não é uma vida próspera.
E um resultado futuro também, o que a Bíblia nos mostra aqui nesse próprio capítulo. Verso 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Nós temos então a constatação ou resultado. Aquele que vive uma vida ímpia, ele não mantém um relacionamento com Deus. Aquele que aceita as coisas que a palavra de Deus condena, ele não mantém um relacionamento verdadeiro com Deus. Este mesmo homem, esta mesma mulher, não tem uma vida próspera, porque Deus está afirmando, quem se desvia deste mau caminho, tem essa vida abençoada. E por fim nós vemos que este homem já tem a sua condenação, ou está em condenação, se continuar andando nestes caminhos, se continuar recebendo esta orientação, ou este modelo para a sua vida. Eles não prevalecerão no juízo, ou seja, há condenação sobre essa vida. Quando vier o juízo, eles estão condenados, eles não permanecerão junto dos justos. Os justos serão abençoados. E ele diz o seguinte, mas lá na frente, os ímpios não prevalecerão, eles não permanecerão com os justos. Então nós temos claramente uma diferença, quando nós dissemos na semana anterior, Deus, por misericórdia, cuida de toda a humanidade, mas a bênção de Deus está sobre aqueles que observam a sua palavra, sobre aqueles que temem a sua palavra e o seu nome. Biblicamente, eu não estou falando segundo o conselho dos homens, mas biblicamente o salmista diz o seguinte, bem-aventurado, ou na linguagem de hoje diz, feliz o homem. Há uma outra versão que diz, abençoado é o homem. Qual homem? Que se desvia de tudo isso que nós vimos do verso 1, mas que tem prazer na lei de Deus, mas que medita na lei de Deus. Então, segundo a Bíblia, segundo o capítulo 1 aqui do Salmo, a felicidade não está nas coisas desta vida. E é infeliz o homem que não anda segundo a palavra de Deus. Não estamos falando daquilo que o homem pode conquistar, não estamos falando daquilo que o homem tem por prazer em sua vida, porque seria quase ilógico nós dizermos, uma pessoa que diz, eu tenho prazer naquilo que eu faço, naquilo que eu realizo, naquilo que eu conquisto, isto é um prazer para esta vida, é passageiro. Mas segundo a palavra de Deus, a grande bem-aventurança, a grande felicidade está naquele que anda segundo os caminhos do Senhor. Então, como é feliz, como é próspero aquele que anda na lei, tem prazer na lei do Senhor. Diz aqui, o homem que encontra o prazer na lei do Senhor e em sua meditação diária, ele não está somente recusando a esses convites, ele não está somente recusando a estas práticas, ele não está somente dizendo, eu tenho que deixar de fazer, eu não posso realizar, eu não vou mais fazer isso, eu não vou fazer aquilo, como eu disse no início, a igreja não está proibindo ninguém, a igreja não é um policial, não é alguém que está tolhindo a nossa liberdade, a igreja, ela está anunciando a verdade, a igreja sempre fará isso. A palavra de Deus nos fala, Paulo dizendo a Timóteo, que a igreja é coluna e baluarte da verdade, ela é a coluna e firmeza da verdade. Então, em momento algum, a igreja está proibindo alguém, mas ela está falando, a verdade é esta, a verdade é esta. Aqui nós vemos então que o homem que se desvia deste viver, ele não somente rejeita aquilo que é ruim, que Deus está dizendo, isto é pernicioso, isto é algo que não é bom. Ele não somente rejeita algo que Deus não se agrada, mas também ele tem deleite e prazer nas coisas de Deus. É o que Paulo fala na carta aos Coríntios. Para o homem natural, isto é uma loucura. Aquele que não tem o Espírito de Deus, ele fala, eu não consigo entender aonde está este prazer. Mas a palavra de Deus nos mostra desta forma. O Salmo 27, Davi dizendo qual era o desejo dele, um homem que tinha recebido muitas bênçãos do Senhor, mas ele dizia qual era o grande prazer dele, uma coisa peço ao Senhor, Salmo 27, 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo.
ou aprender no seu templo? Qual é a alegria daquele que serve ao Senhor? Qual é o deleite? Qual é o prazer? É o que ele está dizendo aqui. Eu quero estar na presença de Deus e quero meditar em sua palavra. Quero aprender na presença do Senhor. Salmo 119 diz também da mesma forma. Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Salmo, então, 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Não somente estamos deixando de praticar, de ouvir e de andar por esses caminhos que Deus condena. Nós não somente negamos esses prazeres que Deus tem dito não é bom. E o que nós ouvimos muitas vezes pelo nosso pastor, o apóstolo, ele dizia: tudo aquilo que é bom para a minha vida, tudo aquilo que me faz bem, o meu Deus me dará. O meu Deus acrescentará à minha vida. Então nós estamos dizendo, quando falamos em deleite, nós estamos falando de coisas boas, nós estamos falando de caminhos que não agradam ao Senhor. E da mesma forma que deixamos estes caminhos, a palavra de Deus se faz em nós algo tão precioso que o salmista diz desta forma, e tem que estar em nosso coração: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Se isto não é verdade, se isto não ocorre, seria uma grande dificuldade nós entendermos que seremos prósperos em todo momento, que seremos como esta grandiosa árvore, porque o passo, nós dissemos, não existe esta forma de você ser abençoado pelo Senhor, vivendo uma vida justa e ímpia ao mesmo tempo, sem uma decisão diante do Senhor: eu quero que os meus caminhos sejam dirigidos, conduzidos por Deus. Não existe. Segundo passo não é somente nós deixarmos esses caminhos, mas para termos essa vida abençoada, temos que ter prazer na lei do Senhor. E aqui como o salmista descreve a vida deste homem. Verso 3, tudo quanto ele faz será bem sucedido, tudo quanto realiza prospera. De vento em popa seria uma expressão que nós poderíamos usar. Como vai a tua vida? Vai de vento em popa, ou seja, estou navegando com todas as condições favoráveis, de vento favoráveis. Como está a sua vida? Tudo está dando certo. Por quê? Porque Deus diz que é assim que ocorre com aquele que teme ao Senhor, que confia em sua palavra. Este homem não tem dificuldades? Sim. Ele tem dificuldades, nós enfrentamos lutas, e é o que o apóstolo Paulo também fala dessa mesma forma, dizendo, quando ele buscava ao Senhor, no momento de uma enfermidade, clamando ao Senhor, buscando em Deus a vitória, a cura, e Deus diz a ele: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí é o que ele diz: olha, então, eu quero muito mais estar fraco, porque quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Ou seja, ele está dizendo, eu dependo somente de Deus, mesmo nas circunstâncias difíceis da minha vida, eu dependo de Deus e tudo vai bem em minha vida. Ele fala também na carta aos Filipenses 4, quando muitos usam esse verso sem considerar o contexto que está acima, Paulo dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo que ele enfrenta todas as dificuldades ou experiência. Ele fala, eu tenho experiência em todos os momentos, tanto em ter muito como não ter, como passar necessidade e ter em abundância, mas ele diz, eu estou sendo fortalecido no Senhor, então eu posso passar por todos os momentos, porque Deus me fortalece. Então, ainda que nós enfrentemos dificuldades, nós temos a certeza que a palavra de Deus nos diz, aquele que teme ao Senhor, que obedece os seus mandamentos, ele tem uma vida que em tudo é bem sucedido, que tudo em sua vida é uma grande bênção. Mas para que tudo dê certo da forma como foi descrito aqui, como é que vai a tua vida? Tudo é bem sucedido, tudo dá certo.
ele está dizendo de maneira bem clara aqui, que é uma prosperidade perene, não tem fim, é uma vida que é um sucesso, bem sucedido, é um sucesso que não tem pausa e não tem fim. Até a volta do Senhor, a nossa vida será grandemente abençoada. E aí quero fazer um pequeno parênteses dizendo o que seria essa prosperidade. É você ser bem-aventurado, ser abençoado pelo Senhor, que nada tem a ver com a teologia que fala de prosperidade, que não é a prosperidade bíblica. No Senhor, o pobre tem uma vida próspera. No Senhor, o rico tem uma vida próspera. Ambos são prósperos, porque o Senhor é quem dirige a sua vida. Porque é o Senhor quem faz tudo em nossa vida. O Senhor dirige a nossa vida. O modelo de uma vida com Deus não é aquele que é rico. O pobre tem a mesma vida diante de Deus. Aquele que não tem a mesma condição de uma pessoa rica, no Senhor ele tem a mesma condição, porque é o Senhor quem sustenta, é o Senhor com que faz com que tudo em sua vida seja uma grande bênção. O que nós vemos aqui é que ele faz uma comparação da vida deste homem. Este homem que obedece à lei do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto a águas. Ele é como uma árvore plantada à margem de águas correntes. Para que esta planta dê fruto, para que suas folhas não caiam, não importa somente a terra, não importa somente o cuidado do agricultor, não importa somente o adubo, não importa a semente que é lançada, importa que ele está plantado junto a águas correntes. É uma grande vantagem que Deus dá diante das demais árvores que nós vemos. Aqui ele está dizendo, aquele que teme a Deus, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas. É uma grande vantagem sobre todos os outros que tem que correr, que tem que, não que o crente não se esforce, mas é exatamente a leitura do salmista que ele diz, olha, não adianta levantar cedo e dormir tarde, se Deus não fizer por nossa vida, nós estaremos comendo um pão de dores, um sustento que nos traz desgosto na vida, que nos traz somente preocupação, nos traz somente dificuldades, mas aos seus amados ele dá enquanto dormem. Ele está dizendo exatamente, é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, no momento certo Deus dará. Essa planta ela está junto às águas, por quê? Porque ela tem prazer na lei do Senhor, e porque também ela confia no Senhor. Jeremias 17, o profeta está dizendo, e ele faz uma comparação de Israel com duas árvores. Quando o homem busca refúgio no próprio homem ou no braço humano, que é o que ele mostra aqui no verso 5, maldito o homem que faz da carne mortal o seu braço, e se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá o bem quando ele vier. Mas o verso 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Há uma grande diferença, nós estamos vivendo, eu creio que, pelo menos para a minha vida, aqueles que são mais velhos e, embora o Brasil não tenha guerra, mas tenham participado da guerra, mas eu estou vivendo na minha vida um momento mais difícil, um momento de maior dificuldade na sociedade. Mas aqui a palavra de Deus nos afirma, você não foi arrancado destas águas, você permanece plantado nestas águas. No momento que nós estamos enfrentando grandes dificuldades, o Senhor está dizendo, não confia no homem, não olha para a força humana, porque Israel foi considerado como um pequeno arbusto que estava no deserto, porque confiava na Síria, porque confiava em outros povos para se defender dos inimigos. Mas Deus falou, bendito é o homem que confia no Senhor e espera somente nele. Neste momento a nossa vida está dizendo, eu confio em ti, Senhor, porque eu permaneço plantado nestas águas, estas águas que nunca se acabam, que estas águas são um rio de Deus que vem do santuário. E Deus está mostrando claramente, bendito o homem que confia no Senhor e diz sempre, o Senhor é minha ajuda. A minha ajuda não é o homem. A minha ajuda não está na força humana.
Jeremias 17:7 diz: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Verso 8: ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Qual é a nossa esperança? Nós temos visto cada dia mais dificuldade na sociedade. E não somente a pandemia, porque tudo isso nós temos visto, o desdobramento em problemas econômicos, sociais, os problemas que nós temos vivido no nosso país na política, os problemas que estão também ao redor do mundo, a corrupção, todos esses problemas. E qual é a nossa força? Qual é a nossa confiança? A nossa confiança está no Senhor. Bendito o homem que diz: o Senhor me ajudará. Neste momento, bendito é o homem que diz: no Senhor eu confio, não no homem. Continuando, ele diz que não somente ele é como a árvore que está plantada nessas correntes, mas por estar plantada nessas correntes, ela dá o fruto no tempo apropriado, que é o que nós também lemos no Salmo 92. Ainda na velhice, ou seja, uma árvore que todo o tempo deu fruto, ela permanecerá mesmo na velhice dando frutos. Verso 8, que ele fala na sequência aqui de Jeremias 17. Este homem que confia no Senhor, ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Como não permanecer a ansiedade no nosso coração? Ele está dizendo que este homem, ele não receia, ele é como uma árvore que não receia quando vem o calor. As outras árvores, que eu disse, o mundo só tem visto árvores secas, árvores que não podem produzir frutos, árvores que não podem lhe dar sombra, árvores que não podem lhe ajudar. Israel, quando confia no homem, Deus o compara a um arbusto no deserto que não vê o tempo bom. Mas aqui ele está dizendo: esta árvore está olhando para os outros, vocês não estão vendo, mas eu tenho visto. Deus continua fazendo. Como não permanecer a ansiedade num coração num momento de grande dificuldade? Porque nós confiamos no Senhor, porque a nossa vida continua plantada e as nossas raízes, elas não se separam e elas não se distanciam do ribeiro, mas cada vez mais ela se aproxima do ribeiro. No momento das lutas, então, aqui é o calor, a dificuldade, mas no momento da luta, quanto mais nós vamos próximos ao Senhor, porque no momento que nós precisarmos, o Senhor fará em nossa vida. Mesmo enfrentando adversidades, a alma daquele que confia do Senhor, ela não vai se perturbar. Mesmo que reconheça a sua fragilidade, ou sua impotência, ou a sua incompetência, ele dizendo: Senhor, as coisas estão difíceis, as coisas são muito difíceis, Senhor, os dias são maus, Senhor, mas ele reconhece: eu não posso olhar para o calor, eu não posso olhar para o ano de sequidão, eu não posso olhar para um momento da grande dificuldade e me esquecer, a minha vida continua plantada na casa do Senhor, as raízes foram até o ribeiro, e Deus tem suprido a nossa vida. Ele não somente tem dado a seiva, mas Ele tem feito com que a nossa folha não caia. Nós muitas vezes não temos a dimensão, como o salmista diz aqui, Salmo 1, ele nos mostra dessa árvore. Jeremias 17 nos mostra o poder desta árvore que é abençoada pelo Senhor. Ezequiel 47 também fala de uma árvore que alimenta e que cura. As nossas folhas não caem. De que serve uma árvore com folhas? Neste momento nós podemos dizer, como sombra. Abraão, quando recebeu o Senhor, e ele ainda não sabia que era o Senhor, diz a palavra de Deus em Gênesis 18, que ele estava no maior calor do dia em sua tenda, assentado, e ele via vir 3 homens diante dele, e ele não sabia quem eram estes homens. E ele chega a estes homens demonstrando hospitalidade e diz: olha, já que vocês chegaram até aqui, tomem água, se refresquem, eu preparo um alimento, e vocês se assentem aqui debaixo desta sombra, desta árvore.
A sombra na vida do cristão, a árvore dessa vida do servo de Deus, esta sombra é para que nós possamos abençoar aqueles que precisam desta sombra. As nossas folhas, diz Ezequiel, servem de remédio. A nossa palavra para aquele que precisa do Senhor é remédio. A palavra de Deus nos diz: eu darei a vocês poder sobre as enfermidades, para que vocês em meu nome curem as enfermidades, expulsem os demônios. E a palavra de Deus na nossa boca deve ser uma palavra que edifica, que traz o fruto em nossa vida, ou seja, uma árvore abençoada, ela é para que outros recebam o fruto dela, recebam toda a bênção que ela produz, é para que outros sejam abençoados. E neste momento nós vamos dizer: Senhor, a luta existe. A luta para um é de um tamanho, para outro ela se torna maior, mas para todo aquele que crê em Deus diz: Senhor, me livra desta ansiedade. Senhor, me livra desta preocupação, porque eu sei que eu sou uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu sou uma árvore que está plantada em águas correntes. Mesmo que seja um ano de sequidão, não vai faltar água para a minha vida. E também, concluindo, ele fala o seguinte, que além dos frutos que ele tem dado, as suas folhas não murcham. Como nós dissemos em Ezequiel, as folhas dessa árvore do Senhor têm propriedades terapêuticas, propriedades medicinais, elas curam. As palavras são usadas para que Deus possa libertar estas vidas. Veja bem, Ezequiel 47, ele nos mostra um momento onde o profeta diz, Israel estava no cativeiro, e ele teve uma visão onde havia esta restauração, e do rio de Deus, que saía do santuário, nasciam estas árvores que brotavam de uma e outra banda do rio, uma e outra margem do rio. E nós vemos então que se diz respeito a um momento futuro, sim, de Israel. Podemos considerar um momento do milênio, onde Israel será uma grande bênção para todas as nações também. Israel será exaltada. Nós vemos o apóstolo João no Apocalipse, no último capítulo 22, dizendo que, mas já na Nova Jerusalém, deste mesmo rio, que sai dali o rio de Deus, essa fonte de água viva, e dali sai a árvore da vida, que serve de cura, mas também sobre a vida do servo de Deus, da serva de Deus. No momento presente da igreja de Cristo, nós temos a plena certeza que a palavra de Deus em nós, que os frutos que Deus tem usado a nossa vida, são para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Estas folhas não caem para que sirva de sombra, para que sirva de remédio para aqueles que necessitam receber um socorro. E eu não digo somente um socorro momentâneo, como muitos nesse momento, no momento da luta, precisam desse socorro. Eu estou dizendo de uma maneira muito séria e comprometida diante de Deus. Quando alguém se aproxima de você, ele não precisa ouvir a mesma palavra que ele ouviria de um ímpio, de um pecador, de um perverso, mas ele pode ouvir da minha e da tua boca uma palavra que cura, uma palavra que sara. Estas são as folhas do servo de Deus, que não caem, desta árvore que é próspera. Ele precisa ouvir uma palavra que é totalmente diferente do que ele tem ouvido neste mundo, porque as palavras de Deus em nós são palavras de vida eterna. Pedro disse ao Senhor que ele estava ouvindo do Senhor palavras de vida eterna. E se o Senhor habita em nós, que através de nós todos possam ouvir palavras de vida eterna, palavras que mudem, palavras que deem esperança, palavras que deem a esta pessoa que precisa ouvir do Senhor a razão que há em nossa fé no Senhor. O final do verso 8 diz: quando vem o calor ele não tem medo, pois suas folhas ficam sempre verdes. E Ezequiel 47, 12, que é o que nós citamos, diz: nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutos. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do santuário. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio.
Como nós ouvimos Jesus dizer, e citamos a respeito desta videira, Jesus dizendo, olha, o fruto que vocês darão, ele vai permanecer. Ou seja, o fruto daquele que serve ao Senhor não apodrece, ele permanece. E da mesma forma nós vemos uma árvore totalmente diferente e uma distinção que Deus faz. Você obedece à palavra de Deus, você se desvia deste mau caminho e você tem prazer no Senhor, então a sua vida será sempre próspera. E você será como esta árvore. Em todo momento, seria de maneira humana, aos olhos humanos, nós diríamos, olha, em determinado momento a árvore deixará de dar fruto. Mas no Senhor não, porque ela está recebendo constantemente deste rio da vida. Porque ela está aguardando confiantemente no Senhor, ainda que venha o calor, ainda que seja um ano de sequidão, ainda que seja um ano muito difícil, ele continua dizendo, eu confio no Senhor, Ele é o meu ajudador, o que me poderá fazer o homem? E eu volto agora, concluindo naquelas 3 questões iniciais. Como nós ansiamos que a nossa vida seja essa árvore? Não há como conciliar uma vida que segue ainda o conselho dos ímpios, vive para esta vida e quer também receber a bênção de Deus. Não tem como nós conciliarmos. Somente poderemos ter uma vida grandemente abençoada, como nós vemos no Salmo 1, Jeremias 17 e Ezequiel 47, se nós desviarmos deste caminho mau que o Senhor condena e tivermos prazer no Senhor. Aqueles que estão ao nosso lado, eles precisam de vidas tão abençoadas como este salmista tem descrito aqui. Precisam de árvores tão abençoadas como nós temos visto neste Salmo 1, Jeremias 17, 8. Uma árvore que sempre dá fruto. Nós somos colocados por Deus como reino e sacerdote, para testemunhar as grandezas do Senhor, para testemunhar a obra de Deus. Então, que sempre haja em nós este fruto, e biblicamente sempre haverá fruto e folha e prosperidade, quando nós amamos ao Senhor. E como eu disse, segundo este conceito, não é normal esta árvore não frutificar. Há quantos anos você está na igreja e não dá frutos? Há quanto tempo você tem simplesmente ou apenas procurado em outras árvores o fruto, a folha que é remédio, a prosperidade? Na minha e na tua vida, Deus quer que haja frutos. Deus quer que nós sejamos instrumentos para que outros sejam abençoados. Nós não podemos ficar por tanto tempo ou por toda a vida sempre esperando que a vida do meu irmão, a vida do meu próximo seja esta árvore frondosa que frutifica e que é uma grande bênção para a minha vida e para a igreja. Mas a minha e a tua vida, cada um de nós tem que ser este instrumento, esta árvore abençoadora para outros, para os nossos irmãos e para aqueles ainda que o Senhor há de alcançar. Como nós sabemos, o Senhor dizendo, eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Outras pessoas precisam receber desta mesma bênção. Se nós temos apenas recebido sombra, fruto e remédio de árvores frondosas, esta árvore que cura, que sara e abençoa, é tempo também de nós frutificarmos. E para nós frutificarmos, é necessário que o Senhor seja colocado em primeiro lugar. É necessário que nós não tenhamos mais prazer nesta vida, mas prazer somente na lei do Senhor. Que Deus nos dê poder. E fica uma exortação. Jesus estava para entrar em Jerusalém, e ele vê uma figueira cheia de folhas, e ela não tinha fruto. E ele diz, nunca mais haja fruto em ti. E no dia seguinte os discípulos olharam e disseram, e viram, olha, secou aquela árvore.
Jesus não estava próximo a entrar a Jerusalém, próximo à sua crucificação, e dizendo: está um pouco cedo, eu acho que tenho tempo para mais um milagre aqui, eu vou secar esta árvore para os discípulos olharem. Ele não estava simplesmente fazendo um milagre, mas mostrando claramente: uma árvore que não tem frutos, ela não tem glorificado o nome do Senhor. Não adianta somente ter folhas, é necessário que haja fruto. É necessário que nossa vida seja um instrumento para alimentar outros, para abençoar outros, que através da nossa boca, através da nossa oração, das nossas palavras, vidas sejam alcançadas para a glória do nome do Senhor. Quando eu abençoo a vida do meu irmão, eu sei que eu não sou nada. Quando eu abençoo a vida do meu próximo, eu sei que eu não sou nada, mas o nome do Senhor está sendo glorificado, porque a igreja foi colocada na terra para abençoar a vida do nosso irmão, a vida do nosso próximo, e muito mais do que nós olharmos o que é a prosperidade nesse sentido. Quando nós vimos lá, tudo que nós faremos será bem sucedido. Deus não está preocupado com riqueza. Deus não está preocupado em que o homem seja rico. A prosperidade, Ele mostra, uma árvore ela é útil porque ela vai abençoar as outras vidas. A bênção em nossa vida, a prosperidade em nossa vida, é quando nós somos úteis para a obra de Deus. Quando nós somos úteis para o nosso próximo. Que Deus nos use poderosamente. Nós queremos ser, sim, homens e mulheres prósperos, para que o nome de Deus seja exaltado através da nossa vida. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Peça a Deus que dia a dia a tua vida seja próspera. Que dia a dia a tua vida dê estes frutos que nós lemos aqui no Salmo 1. E há somente duas condições. A primeira, deixe um caminho que não é o que agrada ao Senhor. E a segunda, trilhe o caminho dos justos, daqueles que amam a lei de Deus. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nos colocamos em Tua presença. Mais uma vez nós queremos Te exaltar e Te glorificar. Porque a nossa vida é como um conto ligeiro. A nossa vida é muito breve, Senhor. E nós queremos fazer somente, ó Deus, a Tua vontade. Se dermos oportunidade e vazão, Senhor, para aquilo que está no coração humano, ansiaremos buscar tantas coisas que não são necessárias e que não são, ó Deus, para aqueles que estão arregimentados neste exército. Não convém aqueles que estão trabalhando para o Senhor. Mas nós queremos ser, ó Deus, homens e mulheres que frutificam em Tua obra. Nós queremos dar fruto para a glória do Teu nome. Como é bom ouvir, Senhor, e ler em Tua palavra, que a nossa vida será sempre bem-sucedida, será um sucesso. Como é feliz aquele que tem todas estas bênçãos de Deus. Mas há um preço, Senhor. Deixar a nossa vida, deixar aquilo que não agrada ao Senhor e andar somente em Teus caminhos. Sabemos que na nossa vida, aqui nessa terra, haverá grande bênção e por fim estaremos na Tua presença, Senhor, na congregação dos justos. Aqueles que foram justificados pelo Senhor, receberam a justiça de Deus pela misericórdia do Senhor, através do sacrifício de Cristo. Senhor amado, nós queremos viver uma vida abundante em Tua presença. Nós queremos viver, como disse o salmista, dando frutos sempre em Tua presença, Senhor. Mas nós clamamos a Ti, que os nossos olhos estejam, ó Deus, em Tua presença. Senhor amado, transforma, muda o coração. Se o coração não tem buscado ao Senhor, nós clamamos a Ti, transforma, Senhor. Se o desejo do coração é se colocar em Tua presença neste momento, que o coração esteja dizendo ao Senhor: meu Deus, transforma a minha vida. Senhor, eu quero ter esse desejo do salmista de contemplar ao Senhor, de aprender a Tua palavra, de buscar ao Senhor e meditar em Tua palavra diariamente, Senhor. Ó Deus, quando nós amamos as coisas deste mundo, o amor do Pai não está em nós. E para o salmista dizer: quanto amo a Tua lei, certamente o amor do salmista não estava nas coisas deste mundo.
Transforma, Senhor, pequeninos, transforma jovens, adultos, anciãos, Senhor. A Tua palavra tem poder de entrar no coração e dar entendimento, Senhor, e transformar a nossa vida. E que haja, Senhor, um novo viver na Tua presença, dizendo: Senhor, eu quero ser esta vida tão abençoada, tão feliz. Como diz o salmista: ó, como é feliz aquele que tem prazer na lei do Senhor. Ó, como é feliz aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Senhor amado, para aquele que não busca o Senhor desta forma, parece, Senhor, que nós estamos falando como se fosse uma utopia. Mas nós reconhecemos em Tua palavra que há grande prazer, sim, ó Deus, em viver sempre obedecendo os Teus mandamentos, tendo prazer na lei do Senhor, e dia a dia o Senhor acrescenta aquilo que é necessário à nossa vida. Senhor amado, nós queremos ser, ó Deus, estes homens e mulheres que abençoam. Que as nossas raízes cheguem, ó Deus, aos Teus rios. Nestas águas, águas vivas, Senhor, águas que correm do santuário de Deus. Que dia a dia, Senhor, tenhamos, ó Deus, seiva, tenhamos, ó Deus, o fruto, tenhamos as folhas verdejantes, para que sejamos estas árvores que glorificam o Teu nome, e que o mundo precisa ver, e precisa reconhecer, e precisa receber. Ó Deus, não estou dizendo o mundo, aquele que não quer se aproximar de Deus, mas aquele que precisa receber da Tua palavra, precisa receber das Tuas bênçãos. Leva-nos, Senhor, as ovelhas perdidas da casa de Israel, para que possamos anunciar a Tua palavra e possamos levar comida, ó Deus, este alimento espiritual, possamos levar este remédio espiritual para curar a alma ferida, a alma que está ansiosa, Senhor, a alma que está preocupada, Senhor, que não vê solução, que não vê vitória, mas em Cristo a vitória. Ó Deus, no Evangelho de Cristo a vitória, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Em Cristo nós sempre caminhamos em triunfo e nós glorificamos o Teu nome por isso, Senhor. Nós pedimos a Ti, cura as enfermidades do Teu povo, cura, Senhor, aqueles que têm colocado a vida diante de Ti e precisam deste momento do socorro, da Tua misericórdia. Estende a Tua destra, nós clamamos a Ti, Senhor, para curar, para libertar, Senhor. Nós pedimos ao Senhor neste momento de grandes dificuldades sobre a terra, que o Teu povo esteja confiando em Ti, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti pedindo: Senhor, aumenta a nossa fé. A cada dia aumenta a nossa fé em Ti, porque nós somos esta árvore, Senhor. Nós não estamos buscando refúgio no homem, nós não estamos buscando refúgio, ó Deus, naqueles que estão ao nosso redor, aos que são semelhantes a nós, mas o nosso refúgio está no Senhor, que fez os céus e a terra, e por isso nós podemos dizer confiadamente que no Senhor nós frutificaremos. Senhor amado, nós clamamos a Ti, abra as portas. Senhor amado, nós pedimos ao Senhor, dê a vitória, e ó Deus, sobretudo, que haja esperança, que haja fé no Senhor, porque Tu és o Todo-Poderoso que está sobre a nossa vida, como nós lemos em Tua palavra, Jeová Sabaó, Jeová o Senhor dos exércitos, o Senhor tem pelejado pelo Teu povo, e nós confiamos em Ti, Senhor, confiamos somente no Senhor. Nós pedimos ao Senhor, guarda a nossa saída, guarda a nossa entrada. Tu és o guarda de Israel, Tu és o nosso socorro, Senhor, Tu és a nossa esperança. Senhor amado, abençoe a Tua igreja sobre os 4 cantos da terra, nós clamamos a Ti. Abençoe esta casa, abençoe esse ministério, Senhor, que dia a dia prospere esta obra para louvor do Teu nome, Senhor. Abençoe e guarde o nosso pastor, a vida do pastor Douglas. Ó Deus, abençoe o Teu servo,
conduza dia a dia, Senhor, e que estejamos, ó Pai, a cada dia ao lado do Teu Filho, para fazer esta obra, para anunciar as grandezas de Deus, e estarmos assim, ó Deus, unidos, ó Pai, para trabalhar nesta obra, para louvor do Teu nome. Abençoe o lar do Teu Filho, abençoe o lar de cada um dos Teus servos, da Tua igreja, Senhor. Abençoe as congregações no Jardim Gazusa, também em Sorocaba. Nós pedimos a Tua bênção sobre a vida dos Teus servos, sobre a vida dos pastores, as suas famílias, toda a congregação. Abençoe para a glória do Teu nome, Senhor. Nos sustenta neste momento, Senhor, de grande dificuldade. Nós clamamos a Ti, que a Tua bênção esteja sobre nós dia a dia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos encerrar louvando ao nome do Senhor, porque o Senhor tem feito a nossa vida prosperar. Amém? Em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam a Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso, em suas lágrimas, Ele vai transformar para sempre, guiará os teus caminhos. Amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao teu coração entregar. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar, teu coração entregar, teu coração entregar. Aleluia! Só existe uma forma de ser feliz, entregando a vida ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Peço a você que sentir alegria, compartilhe com a sua família, com os seus amigos,
para que se inscrevam também e possam participar conosco desses cultos. É um momento de nós estamos tendo dificuldade, não podemos nos reunir na igreja, mas que outros possam conhecer o Evangelho, ouvir a pregação do Senhor através das nossas vidas. Amém? Compartilhe com os outros, para que o reino de Cristo continue se expandindo. O Senhor abençoe tua casa, nós nos despedimos na paz do Senhor. Glória a Deus.